Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu sábado. Eu quero agradecer primeiramente aos irmãos que se inscreveram no canal, que deixaram seu like e até mesmo por aqueles que comentaram ou mandaram no meu privado uma crítica boa, que foi muito bom para nós, tá? Antes de lermos o texto da devocional de hoje, eu quero responder uma pergunta que me foi feita por uma irmã em Cristo sobre o assunto da devocional de sexta-feira. Ela me pediu para explicar o que diz aqui no verso 15. Um dia o espírito maligno lhe perguntou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Bem, primeiramente, quem está falando aqui é um espírito maligno que está incorporado em uma pessoa que não tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, na Bíblia é desconhecido, pelo menos da minha parte, algum lugar onde um anjo da parte de Deus, que não seja maligno, que não seja um anjo caído, que incorporou em uma pessoa. Eu desconheço. Mas em vários relatos bíblicos, principalmente na época de Jesus, há sempre o relato, a narrativa de que um espírito caído, um espírito maligno, um espírito imundo, apossou de uma pessoa, controlou as suas faculdades mentais e físicas, dominando. Isso acontece até hoje, tá? Por que Deus permite ou delega isso é um mistério. Mas aqui neste texto nós vemos que um desses mistérios pode ser respondido. Agora, o anjo caído, como o anjo não caído, eles foram criados por Deus. E Jesus é Deus. Sendo eles criados por Deus, quando ele diz assim, Jesus eu conheço, é porque realmente ele conhecia o seu Criador. Cristo o criou. Cristo faz parte da Trindade. Então ele conhece o seu Criador. Agora, ele diz assim, e Paulo eu sei quem é. Todo aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, que creu, que nasceu de novo, ele é conhecido pelos seres espirituais, seja pelos anjos, seja pelos espíritos caídos. Eles são conhecidos e eles não podem agir sobre a vida dessas pessoas e não têm autoridade sobre elas. Creio eu que eu respondi a vossa pergunta. Só mais uma coisa. Em Jó é relatado que o diabo tinha acesso aos céus, porque ele tem ali um diálogo com o Senhor, logo no início do livro de Jó. Esse acesso e essa de alguma forma, esse poder, o diabo perde, essa autoridade ele perde quando Cristo morre e ressuscita. Então, como que eu creio hoje? Que o diabo está ainda vivendo o seu tempo já pré-julgado para uma condenação quando Cristo voltar novamente. Então, eu acredito que assim eu consigo responder a vossa pergunta e eu quero agradecer por tê-la feito a nós. Pois bem, meus irmãos, vamos continuar aqui. A nossa série se chama Evangelho, meu propósito de vida. O título de hoje, ele está do verso 17 ao verso 20 do capítulo 19. E o nosso título vou pegar meu tablet aqui, mantenha seu propósito em Cristo e haverá libertação. É uma continuidade do que nós falamos ontem, né? O texto diz assim no verso 17: Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinha praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente.
Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Veja bem, as pessoas daquela cidade, daquela região, elas ficaram com temor pelo que tinha acontecido àqueles falsos sacerdotes. Então Deus usou aqueles espíritos malignos para mostrar que havia alguém verdadeiro e que havia pessoas falsas. No caso, Paulo e a sua comitiva estavam sendo ali, pelos próprios espíritos malignos, reconhecidos como pessoas de Deus. E Deus usou isso para que o evangelho naquele local crescesse. É muito interessante. Deus usou o mal para tratar uma falsidade e ao mesmo tempo engrandecer o seu nome e valorizar o evangelho pregado naquele local. Então muitas pessoas tiveram esse temor. As pessoas que tinham crido e que ainda não tinham deixado o ocultismo, o misticismo, eles viram que o evangelho é uma coisa séria e eles vão à igreja ou vão a um local público, coloca suas literaturas, os seus livros de fazer ali trabalhos e assim por diante, coisas ocultas, queimam em praça pública, reconhecendo o seu pecado e confessando o seu pecado com este ato. A Bíblia nos diz que o valor do que foi colocado ali queimado era em torno de 50 dracmas ou 50 denários. Isso, 50.000, né? 50.000. Isso significa, tanto a dracma como o denário é contado como um dia de trabalho de um trabalhador comum. Seria aproximadamente 50.000 dias de trabalho. Tanto valor que tinha aquele material. E aqui diz também que a palavra do Senhor foi difundida por toda a região após essas ações de Deus naquele local. Isso é muito importante para nós, meus irmãos, pelo seguinte: muitas vezes nós não tratamos o evangelho com o respeito e a responsabilidade que deve ser tratado. E às vezes nós somos envergonhados por não levar o evangelho a sério. Não temos poder da parte de Deus, não temos autoridade da parte de Deus, e nós somos cirandados pelo mal, por meio de pessoas e por meio de situações espirituais que nós venhamos a viver. É um fato isso. Leve o evangelho a sério, porque o evangelho levado a sério, ele vai libertar a sua vida e ajudar na libertação das pessoas que estão à sua volta. Outra coisa, meus irmãos, às vezes nós cremos, mas ainda não confessamos e deixamos as práticas erradas, não deixamos os pecados domésticos. Não haverá crescimento na sua vida enquanto você não deixar. Você não será liberto enquanto você não deixar. Você não será dito como os espíritos malignos disseram: Paulo, eu sei quem é. Por quê? Porque você ainda está arraigado, preso aos seus pecados domésticos. Você reconhece Jesus, mas não largou ainda. Você precisa deixar. Deixar como esses homens aqui, essas pessoas dessa cidade deixaram. E isso vai trazer uma modificação na realidade daquela cidade, ao ponto de outras pessoas se incomodarem com isso, como vamos ver no vídeo de domingo. Portanto, pense nisso. Deixar os pecados domésticos vai te libertar. E também levar a sério o evangelho vai te libertar também. Você será reconhecido fisicamente na sociedade, será reconhecido espiritualmente também. Então, leve isso na sua vida prática. Amém, meus irmãos? Que Deus possa lhe abençoar. Vamos orar. Pai, que esta palavra seja aplicada em nossas vidas, que em nome de Jesus nós venhamos a vivê-la. Eu consagro o nosso dia ao Senhor e peço ao Senhor que abençoe a todos que estão ouvindo e vendo este vídeo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.